Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Eu me chamo Madame Agatha Killer. E eu sou a Ana do canal Literatura Policial. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o Dicionário Agatha Christie de Venenos. Pensa num livro em que você vai encontrar 14 venenos utilizados pela Agatha Christie ao criar os seus romances policiais. Esse dicionário Agatha Christie de Venenos foi escrito pela Catherine Harkup, que também é química, então ela sabe muito bem do que ela está falando, e foi publicado no Brasil pela Dark Side Books, que nos enviou este lindo exemplar. A Agatha Christie usou diversas formas para poder manipular esses venenos através de seus personagens dos seus livros. Tinham envenenamento por bebida, injeções, sais aromáticos. Neste caso, a autora vai relacionar um veneno específico com uma obra da Agatha Christie e vai nos mostrar a origem desse veneno, onde se encontra, quais são as reações e quais são os sintomas causados por esses venenos. Tem também a explicação sobre a forma como o veneno mata, se existem antídotos, e a gente ainda fica conhecendo casos reais e bizarros de envenenamento que entraram para a história, sendo que alguns deles podem até ter inspirado a Agatha a criar suas próprias tramas. O livro é dividido em 14 capítulos e cada início de capítulo vem como título o nome de um veneno relacionado a um livro de Agatha Christie. Então, por exemplo, T de talho, que foi utilizado no livro O Cavalo Amarelo. Ou então o caso de C de cicuta, que foi utilizado no livro Os 5 Porquinhos. Nesse vídeo, eu e a Madame Agatha Killer vamos falar um pouquinho sobre cada um desses venenos e sobre as curiosidades que a gente achou mais interessantes nessa leitura. Adiacônito, ou no seu nome científico, que eu tenho que olhar a colinha porque eu nunca decoro, que é Acônito variegatum. Gente, parece feitiço de Harry Potter. Essa é considerada a planta mais venenosa da Europa, mas foi utilizado, seu componente, o acônito, foi utilizado como analgésico até o final do século XX. Esse analgésico era utilizado para aliviar a dor em diversos tratamentos, como por exemplo, gota, reumatismo, dor de dente, enxaqueca. Teve um caso em 1880 do Dr. Meyer, que ele receitou a aconitina para um garotinho e depois disso ele teve convulsões, ele teve muita febre e a mãe do garoto já ficou: "Você vai matar meu filho envenenado? Que merda é essa?" E ele falou assim: "Não, imagina, é a dosagem certa, enfim, me dá esse medicamento aqui." Ele foi, pegou e tomou para mostrar que não tinha perigo. O que aconteceu? Morreu. Pois é, coitado, deu tudo errado para ele. E a aconitina foi utilizada em testemunha ocular de um crime. A Catherine Harkup, ela diz que esse veneno, a aconitina, quando utilizado para isso mesmo, para matar, para envenenar, ele causa reações muito fortes. Ela diz que a Agatha Christie suavizou os efeitos desse veneno em testemunha ocular de um crime. Ela diz que assim, a Agatha Christie usou das suas propriedades e fez o envenenamento ali, mas se fosse na vida real mesmo, a coisa seria muito feia. Ao longo até mesmo da trajetória da Agatha, nesse livro aqui, a gente vai entender que a Agatha sempre poupou muito esse tipo de detalhes. Ela era uma autora que focava muito na história em si, no porquê daquele envenenamento, e ela era bem precisa até na utilização de seus venenos, mas ela não colocava as reações mais grotescas e coisas assim. Quando o personagem tem, sei lá, uma convulsão muito forte e a pessoa tinha várias reações mais pesadas, e aí a Agatha Christie dava uma suavizada nisso. E também a autora diz que é muito compreensível, porque na época em que a Agatha escreveu a maioria dos seus livros, não tinha se relatado muitos casos de envenenamentos por esses venenos específicos usados por ela. Então a Agatha tinha um conhecimento muito grande da manipulação de medicamentos, por ter sido enfermeira na Primeira Guerra Mundial, então ela utilizava deles muito bem nas suas histórias, mas ainda assim poderia ter uns pequenos ajustes ali para ajudar a autora na criação do seu mistério. A de arsênico. Arsênico pode se encaixar facilmente num dos primeiros venenos que vem à mente quando a gente pensa em Agatha Christie, não é mesmo? Mas ele foi usado em apenas 8 personagens. Lembrando que a Agatha matou mais de 300 personagens nos livros. Então, aqui o que fala mais alto mesmo é a fama do arsênico. O arsênico branco, que é o trióxido de arsênio, é a forma mais letal desse elemento. É um veneno bem antigo e tem a aparência de um pó branco. As propriedades venenosas do arsênico são conhecidas desde a época da Cleópatra, e a autora aqui nesse livro vai citar várias referências, como a da família Borgia, por exemplo, na Europa renascentista, que foi uma família italiana
muito rica, muito influente, que usava principalmente o arsênico para matar os seus adversários. E então são muitos os exemplos curiosos citados no livro, mas o que fica claro é que o arsênico, inicialmente, há muito tempo atrás, era um veneno usado principalmente por pessoas ricas. Isso até a Revolução Industrial, que acaba facilitando a produção desse veneno a partir de metais como o ferro e o chumbo, porque a demanda por esses metais vai aumentar. Então, no século XIX, os casos de envenenamento por arsênico acabam aumentando consideravelmente. Mas aí tinha um problema, a medicina ainda não conseguia detectar esse veneno no corpo. Então imagina quantos assassinos escaparam impunes na história usando arsênico para matar alguém. E ainda tinha o fato de que, além de ser usado especificamente como veneno, o arsênico também estava presente em outros produtos comuns do dia a dia. Em proporções pequenas, é claro, Mas, por exemplo, como cosméticos, tinha elixir com arsênico, tinha papel pega-mosca de arsênico. Então, o veneno podia ser extraído desses tipos de produto também. Aqui o arsênico vai estar associado ao livro É Fácil Matar, de 1938, que curiosamente não tem nenhum dos detetives clássicos da Agatha. B de Belladonna, euzinha. E foi utilizado em Os Trabalhos de Hércules. O nome científico, vamos olhar aqui de novo, é Atropa Belladonna. Esse é fácil até. E aqui a gente já tira o seu principal composto, que é a atropina. Novamente, belladonna, a planta atropina é um dos compostos dela, tem vários. Existe também dentro da belladonna o composto estramônio, que a Agatha Christie usou em outros livros dela. Mas aqui a gente vai falar dos Trabalhos de Hércules e a Agatha Christie usou o quê? Atropina. Esse é um veneno perfeito, porque você pode encontrar ele na natureza perto de você. Essa planta é mais fácil de você ter acesso e você retirar esse composto. E também, quando você usa atropina no organismo, ela se dissolve muito fácil e ela some depois de um tempo. Então, se você matou uma pessoa e eles vão lá exumar o corpo depois de uma semana para fazer uma nova autópsia, eles nem vão achar mais nada de atropina no corpo, porque ela já vai ter sumido dali. Então, assim, é um bom veneno pra matar gente. Inclusive eu usei pra matar meu terceiro marido. O que alerta as possíveis vítimas é o seu sabor amargo. E também os sintomas são muito fáceis de reconhecer e fáceis de tratar. Belladonna, em italiano, significa mulher bonita. E daí que veio o nome, porque na época, as mulheres da Renascença usavam suas bagas para poder enfeitar os cabelos e ficarem belíssimas, as blogueirinhas da época. O suco espremido das bagas era usado para poder aplicar nos olhos, veja isso, para dilatar as pupilas e a pessoa ficar teoricamente mais atraente. O uso extenso da atropina, desse sugo da baga, pode causar cegueira. Em 1977, Ronald Russell, acho que é assim que fala, na França, ele queria matar uma mulher que ele julgava ser culpada pela morte da mãe dele. Ele falou, aquela mulher ali, é responsável pela morte da minha mãe. Ele pegou a atropina e colocou numa garrafa de vinho e pensou assim, olha, se eu colocar lá na casa dos tios dela, porque ele tinha acesso, não sei porquê, mas ele tinha acesso. Aí ele deixou a garrafa na casa dos tios dela, que eram mais velhos, e ela sempre visitava lá. E ele tinha informação, ele sabia pela rotina dela, que ela bebia vinhozinho na casa dos tios e os tios não bebiam. Mas pro azar dele, o que aconteceu? O tio virou e falou assim, vou guardar essa garrafa pro Natal, um Natalzinho bem especial. Tomou o vinho, ele e a mulher, os dois passaram mal, ele morreu em casa, a mulher ainda foi pro hospital, coitada. Foi resgatada, ela foi tratada, não morreu de envenenamento de atropina, mas aí eles ficaram assim, gente, o que aconteceu com esse vinho desse homem? E aí eles foram investigar e o Ronald Russell se tornou o suspeito número 1. Quando chegaram na casa dele, ele tinha um exemplar de Os 13 Problemas, da Agatha Christie. E as partes que ela usou atropina estavam todas sublinhadas no livro. Ele sublinhou essas passagens do livro onde a Agatha Christie descrevia os efeitos e tudo bonitinho. Passada. C de cianureto. Quando eu cheguei nesse capítulo, o primeiro livro que eu lembrei, é claro, foi Um Brinde de Cianureto, O veneno já tá ali no título do livro. É um livro muito conhecido da Agatha, eu acredito. Quase 20 personagens foram aniquilados com esse veneno na obra da Agatha. E eu fiquei particularmente chocada em descobrir que várias plantas e sementes contêm composto de cianeto na sua composição. Como, por exemplo, sementes de pêssego, de maçã, de damasco, cereja, amêndoas amargas e, por incrível que pareça, ao menos para mim que não sabia, tem a mandioca brava, cuja raiz também contém cianureto. Mas calma, o ser humano tem uma parcela de imunidade contra esses compostos de cianeto, então não tem problema ingerir quantidades pequenas, até porque muitos desses alimentos são tratados antes do consumo pelo ser humano, que é o caso aí da mandioca brava, então isso não vai prejudicar a saúde, mas de acordo com a autora, o problema é quando
grandes quantidades são ingeridas. Outra coisa que me chamou a atenção foi descobrir que o cheiro da amêndoa amarga é muito parecido com o cheiro de cianureto. E essa observação aparece também em alguns livros da Agatha. O fato é que o cianureto pode matar uma pessoa muito rápido e a vítima desse veneno vai passar por muito sofrimento até perder a vida. Um veneno certamente terrível. C de cicuta utilizado em Os 5 Porquinhos. Eu amo Os 5 Porquinhos, enfim, um livro que eu li aqui da Agatha Christie. Porque olha, não pense mal, hein? Eu li mais ou menos uns 40 livros da Agatha Christie, mas a mulher foi escolher o quê? Os livros que eu não li, aí fica difícil, né? Mas Os 5 Porquinhos eu li e é, ó, maravilhoso. Tem inclusive resenha aqui no canal. Os 5 Porquinhos trata do assassinato de Amias Crail, que é um pintor. Ele tá lá bem pintando um quadrinho dele de dia, assim, numa paisagem no quintal da casa dele, e cai duro ali. E aí, assim, quem olha pensa que ele tava dormindo, ele tava lá assim, ó, pleno. E tava morto, ninguém sabia. Quando viram, tinham colocado cicuta na cerveja dele. Ele tava bebendo cerveja. Tinham colocado cicuta na cerveja dele e ele já tava mortinho, já tinha um tempinho. Cicuta, inclusive, é a causa responsável da morte de Sócrates há 399 anos antes de Cristo. É mole? Foi inclusive também ingrediente no Caldeirão das Bruxas em Macbeth. Curiosamente, esse veneno não é muito comum, não tem muitos históricos, não se fala muito, não tem muitos registros de envenenamento por cicuta, mas existem muitos casos de envenenamento de forma acidental, porque a planta é muito parecida com salsa, por exemplo. As suas sementes são confundidas, as suas raízes são confundidas, a folhagem é confundida. E aí nessa confusão muitas pessoas acabam se envenenando sem querer. Não existe um antídoto específico, mas se você for envenenado com cicuta, calma, tem tratamento, tem como ir tratando e tirando ela do seu organismo. D de Digitalina. Encontro com a Morte é um romance policial com o detetive Poirot, de 1938, e que se passa na Jordânia. E ele vai aparecer associado neste dicionário aqui ao veneno conhecido como digitalina, que é o extrato de uma planta chamada dedaleira, mas com certeza não é flor que se cheire. Esse já é um veneno talvez menos popular, ele é usado em remédios para tratar condições cardíacas, mas, de novo, o segredo é a quantidade. Porque se ele for usado demais, ele pode provocar um ataque cardíaco na pessoa. E como veneno, o digitálico pode ser colocado, por exemplo, em chás, ou pode acontecer uma superdosagem do medicamento, mas é um veneno que realmente, segundo a autora, tem pouco histórico de ter sido utilizado na vida real, em casos de homicídio. E de Ecerina. E esse, menina, foi usado em quê? Caio Pano e a Casa Torta. Ai, tô nervosa, porque A Casa Torta é um livro perfeito da Agatha Christie. Se você ainda não leu A Casa Torta, vai ler. Para que esse vídeo, vai lá ler, depois você volta. Mentira, assiste primeiro. Tem resenha, inclusive, aqui no canal. E agora, Caio Pano, aí já é complicado, porque eu não li ainda, eu já sei o que acontece, já peguei spoiler. Ai, meu Deus, Caio Pano não li ainda, mas também é utilizado Ecerina. É um uso de veneno incomum, porque é fácil de identificar, tem tratamento e não é utilizado geralmente. Então, assim, Ecerina não costuma ser utilizado como veneno na vida real. Então, assim, foi uma escolha peculiar de Agatha Christie. Pra você ter uma noção, a Ecerina, ela é utilizada em colírio. Então, assim, é um colírio de Ecerina. E no caso de A Casa Torta, a vítima, ela fala na frente da família toda do uso de seus medicamentos. E aí ele acaba falando, eu esqueci o nome dele agora, não lembro o nome dele agora, é muito nome, ai. Enfim, o patriarca da família, ele acaba falando assim, ai gente, olha, é um perigo, hein, se você pegar meu colírio de Ecerina e acabar aplicando ele no lugar da minha insulina e botar ele no meu sangue, vocês vão me matar, hein. E aí as pessoas ficam todas assim, tava todo mundo ali em volta. Então a Agatha Christie criou essa cena justamente para que todas as pessoas tivessem conhecimento disso, porque o uso da Ecerina é realmente bem incomum. Então a Agatha foi perspicaz, ela criou uma cena onde ele, numa situação, acaba falando que a Ecerina pode ser utilizada como veneno contra ele, então isso acaba causando a morte dele, porque de fato alguém já vira e fala assim, vou matar esse homem agora, me dá o colírio dele aqui. Então já pega o colírio de Ecerina dele, bota no lugar da insulina e tuf nele. Quem que fez isso? Vai ter que ler para descobrir. O que é muito interessante também é que A Casa Torta tem um dos desfechos mais marcantes da Agatha Christie. Foi tão chocante o desfecho que a editora sugeriu que ela trocasse. Os editores falaram, não mulher, não pode ser esse final. Ela falou, vai ser esse final sim. E é o final que ela escolheu e é maravilhoso. Gente, eu tenho que pegar minhas anotações mais uma vez, porque a origem desse composto, da Ecerina, é de uma trepadeira chamada
Physostigma venenosum. Ai, ótimo. Ela produz uns frutos que tem de 2 a 3 grãos de carocinhos, que eram chamados como feijões de Calabar na época, como eram conhecidos. Era comum na Nigéria, e aí as pessoas usavam isso como uma forma de julgamento. Era tipo assim, vamos ver se você é culpado ou se você não é. Eles pegavam os feijõezinhos, né, de Calabar, que na verdade eram os carocinhos da trepadeira, do fruto da trepadeira, e davam pro acusado comer. Então assim, era assim, ó, se você morrer, você é culpado. Agora, se você sobreviver, você é inocente. Veja que loucura! Isso era muito utilizado naquela época. A Agatha menciona isso em Caio Pano, porque tem um médico farmacêutico, tem um farmacêutico em Caio Pano, um personagem assim, eu não li ainda, mas aqui consta essa informação, que ele conta essa história de que na África era utilizado como ferramenta em julgamento, e as pessoas acabam morrendo assim. Era uma forma de assassinato, né? Muito louca. Segundo a autora Catherine Harkup, Agatha Christie fez um bom uso da esserina em Caio Pano, mas ela fez um uso mais precário em A Casa Torta. Então assim, justamente porque a forma como o veneno agiu ali na vítima em A Casa Torta, ela nos diz que não é assim que aconteceria. Foi muito, muito calmo a reação, o tempo em que o veneno foi reagindo no organismo, tudo era bem diferente do que seria na realidade. Então a Agatha Christie usou em A Casa Torta de uma forma mais conveniente para ela no seu mistério. Já em O Caio Pano, a Agatha Christie usou de forma mais precisa e correta. E de estricnina. Estricnina é outro daqueles venenos que a gente tem facilidade em lembrar. E foi o veneno escolhido pela Agatha Christie para aparecer no primeiro romance policial dela, O Misterioso Caso de Styles, que também foi o primeiro livro com o queridinho detetive Poirot. Leiam esse livro, é maravilhoso. Foram 5 personagens que a Agatha matou com esse veneno, curiosamente, porque eu achava que também, nesse caso, teriam sido mais. Essa substância é muito amarga, ela é parecida com sal ou açúcar, e o composto é tirado também de plantas, e a estricnina age diretamente no sistema nervoso central. O estrago no corpo é terrível. Aqui ela diz que, na lista dos venenos mais pavorosos, a estricnina deve estar próxima do topo. E ao contrário da digitalina, a estricnina foi usada em muitos casos de assassinato na história. Ela vai perder apenas pro arsênico e pro cianureto. E a autora vai citar um caso que tem semelhança com o misterioso caso de Styles, mas que aconteceu 4 anos depois do Suspense da Agatha ser publicado. E então fica, obviamente, aquela pergunta: será que foi uma coincidência? F de fósforo. Isso mesmo. E é utilizado apenas no livro Poirot Perde uma Cliente. Então, o fósforo, gente, o fósforo tem várias cores. Tem o fósforo branco, tem o fósforo vermelho, tem mais umas 2 cores de fósforo que eu não lembro mais, mas ele é muito importante, tá lá na tabela periódica também. O que a gente precisa saber é o quê? Que o fósforo branco foi o primeiro a ser descoberto. E aí, em 1830, ele realmente foi utilizado como palito de fósforo. O palito de fósforo foi criado em 1830. E você descobre essa informação aqui. Olha só, nem imaginei que eu ia descobrir isso, né, nesse livro, mas acabei descobrindo. Mas o que acontecia? Na época eles utilizavam o fósforo branco. E o fósforo branco, ele é muito mais inflamável. Muito mais. Então aconteciam-se inúmeros acidentes. Tem até o caso de uma princesa, a rainha princesa, que ela foi chegar na janela, foi lá debruçar toda... E aí ela pisou num palito de fósforo, o troço pegou fogo com o atrito do sapato, pegou fogo na roupa dela, eles tentaram socorrer, mas ela morreu dos ferimentos. Veja bem, aconteciam-se vários acidentes com fósforo branco. Já em 1840, uma década depois, eles descobriram o fósforo vermelho. E aí é o que a gente usa até hoje, que é um fósforo com uma... A parte inflamável dele é mais branda, mais controlável. E aí se tornou mais seguro utilizar fósforo no palito. Mas pra você ter uma noção, o fósforo branco no palito só foi proibido em 1906. Veja bem, os funcionários na época que fabricavam os palitos de fósforo branco, eles sofriam de uma condição chamada Phossy Jaw, que era mais ou menos mandíbula fósfora, que eles chamavam assim. E o que era isso? Cheirando muito aquele ar que saía no produto químico na hora de fazer, e o contato com o pó, com não sei o que, tudo isso era muito contato na respiração, e com o tempo a mandíbula deles começava a doer, gengiva inflamava, dente caía, chegava ao ponto de ter uns abscessos nessa região, que o pus tinha um cheiro insuportável. Então assim, você imagina as doenças que eram causadas só pelo contato com o fósforo branco para produzir palito. A humanidade é uma vergonha, gente.
Mas é bom a gente entender também, deixar claro que a indústria farmacêutica passa por procedimentos, processos e faz parte da época. É sempre identificando um composto novo numa planta e testando e vai descobrindo e a gente vai adaptando. Então assim, a gente não pode culpar porque são fases e é assim que acontece. Mas meu Deus, o que pode acontecer se alguém colocar fósforo na sua comida? Vou dizer pra você. Vamos entender. Hercule Poirot tem, nesse livro, Poirot perde uma cliente, acontece justamente isso, que eu vou explicar aqui agora. A cliente já tinha problemas hepáticos, ou seja, ela tinha os problemas no fígado dela. E aí essa insuficiência hepática já era recorrente na vida dela. Quando colocaram fósforo para poder envenenar ela, isso agravou. Então não houve uma suspeita. Ela já tinha problema hepático mesmo, e falaram assim, ela morreu do problema do fígado dela. Só que isso foi agravado com ingerindo fósforo. Então tá aí uma forma de matar uma pessoa. Esse veneno também tem um uso muito comum na vida real, porque ele é utilizado na fabricação de veneno de rato. Então assim, você tem acesso a isso. Tá aí, né, a ideia, né, pro próximo marido. N de nicotina. A nicotina vai aparecer em apenas um romance policial da Agatha e ela vai ser usada de forma pura, porque é assim que ela se torna potencialmente tóxica ao ponto de provocar a morte de uma pessoa rapidamente. Ela, na verdade, é um alcaloide encontrado em uma planta e existem várias formas populares de usar a nicotina, né? A mais conhecida delas é através do fumo, do tabaco para fumar, da goma de mascar, dos cigarros eletrônicos, mas a nicotina vai se tornar um veneno rapidamente letal quando ela for injetada ou inalada, e é aí que a Agatha vai se aproveitar para usar esse veneno em Tragédia em 3 Atos de 1935, um romance policial com o detetive Poirot. O de ópio, e foi utilizado apenas em um livro de Agatha Christie, Ciprieste Triste. Não li esse ainda, estou sentida, preciso ler. O ópio talvez seja o mais antigo de todos esses que a gente vai falar aqui. Tem registro de ópio há cerca de mais ou menos mais de 6.000 anos atrás. Tanto é que nós temos dois componentes muito famosos aí que você com certeza conhece, a morfina e a heroína. E aí nós podemos entender muito bem a importância do ópio, né, e de todas essas outras plantas que são ditas aqui, que muitas das vezes ela pode servir tanto como um medicamento muito importante, como também como uma droga, um veneno muito pesado. Ópio é o nome bruto, da planta bruta, e aí a gente tira ali os seus componentes. A morfina foi retirada dos seus caules e folhas, e aí a gente tira um primeiro componente. E foi utilizada, descobriram que ela tinha essa propriedade muito grande, anestésica, e foi descoberta por volta de 1800. Um químico alemão que descobriu a morfina, e ele deu esse nome a ela porque ele testou primeiro em si, nos seus amigos, e todos eles dormiram por 24 horas. Ele falou, gente, vamos dar o nome de Morfeu, que é o deus grego do sonho, aí do sono, enfim. E foi o que ele fez e por isso chama-se morfina. Dentro dos compostos do ópio, eles tiraram a morfina e pensaram assim, gente, não tá bom o bastante. Temos aqui propriedades analgésicas, mas nós podemos mexer nessa morfina e conseguir um composto mais específico, ainda mais forte, que pode nos ajudar com uma dose mais rápida em algum paciente e tal. Então a medicina, a parte farmacêutica, eles sempre tentando dar uma melhorada, uma mexida, e aí eles descobriram a heroína. A heroína foi tirada assim, foi assim que eles descobriram ela. Conseguiram uma parte mais concentrada de morfina. Só que por volta de 1848, calhou ali de descobrir o que? A seringa hipodérmica. Hipodérmica, isso mesmo. E aí as pessoas começaram a injetar, né, a heroína ali. E aí virou aquele vício danado e todo mundo começou a ficar viciado em heroína, ficar loucão. Aí falaram assim, gente, heroína talvez seja perigosa, hein? E aí a heroína acabou sendo distanciada, eles desacreditaram nela como medicamento, né, obviamente, ela se tornou ilegal e tal. Mas muitas pessoas ficaram viciadas. E a morfina ainda assim pode viciar, dependendo do uso, como que é feito, né? Mas ela é utilizada até hoje como medicamento. Mas temos ainda uma alternativa, a codeína. Codeína é mais um composto, mais uma mexidinha que eles deram ali. E eles têm uma espécie de morfina, só que mais controlada, um pouco mais leve. Então ela pode ser usada nos pacientes sem causar muita dependência, como acontece com a morfina. Tem um antídoto para o ópio e foi desenvolvido em 1960, e a naloxona, também conhecida principalmente aqui no Brasil como Narcan. R de ricina.
E aí nós temos a ricina, que vem das sementes da mamona e é uma substância que pode matar se ela for injetada ou ingerida. Uma observação muito interessante da autora, que ela diz que esse foi um veneno que só foi detectado pela medicina a partir de 1978. Então imagina a festa da ricina que foi antes disso. E a ricina vai ser usada no livro Sócios no Crime, que é um romance policial com a dupla de detetives Tommy e Tuppence, só que o livro é de 1929. Então a gente consegue perceber o quanto a Agatha acaba antecipando o perigo desse veneno. E o caso real que é citado aqui nesse dicionário é muito curioso porque se trata de um caso de assassinato cometido provavelmente por um agente do serviço secreto búlgaro. Provavelmente porque nunca foi efetivamente provado, né? Mas é uma história que parece mais ficção do que realidade. Assim como outra história que não aparece no livro, mas que eu descobri pesquisando sobre o assunto, que aconteceu bem recentemente, que foi uma carta que foi enviada para o Donald Trump lá na Casa Branca. Porém, o serviço secreto interceptou a carta antes dela ser aberta e descobriu que ela estava recheada de quê? De ricina. Sim, essas coisas continuam acontecendo. Aí é claro que a gente fica imaginando de novo de onde é que a pessoa que enviou a carta tirou essa ideia. T de talho e foi utilizado em O Cavalo Amarelo. Acho que vai ser minha próxima leitura da Agatha Christie. Eu tô com esse livro aqui. O talho é um veneno muito bom de usar porque os sintomas dele são bem suaves, eles podem ser confundidos com diversas causas, então com diversas coisas. Muito difícil alguém vai passar mal e vai falar assim, ai meu Deus, é talho. O veneno, inclusive, só ficou mais conhecido depois da publicação desse livro em 1961. Por coincidência, 100 anos antes, em 1861, o talho foi descoberto e se tornou o 81º elemento da tabela periódica. O que acontece com o talho quando você bota ele no seu organismo, né? Você vai lá, envenena a pessoa, pum, botou um talho lá. O que acontece? O nosso organismo, ele identifica o talho como algo muito similar ao potássio. Então ele fala assim, opa, um componente que eu gosto, vou espalhar ele no corpo. O nosso organismo pensa assim, aí dá ruim. Os principais sintomas costumam vir por sistema nervoso mesmo, por ligações nervosas, porque o talho é jogado lá e aí você começa a sentir muito mal e você tem sintomas parecidos com gripe, você tem náuseas, depois você começa a ter vômito e aí os seus sintomas vão se agravando. Aí o que acontece? O seu organismo pode identificar o talho e falar assim, olha, eu acho que eu coloquei um negócio pra dentro aqui que não era pra pôr, então vamos jogar ele fora. E você pode passar a ter dores abdominais porque ele vai pro seu sistema gastrointestinal. Só que, chegando no sistema gastrointestinal, é uma coisa muito assim, delicada, porque as paredes do sistema gastrointestinal, elas têm propriedades assim, elas absorvem componentes. E é o que acontece, o talho tá lá pra sair, as paredes gastrointestinais falam assim, não, eu quero esse componente de volta. Tá ele aqui. Então o talho fica num ciclo dentro do seu organismo e você vai adoecendo e ninguém sabe o que você tem, porque você tem diarreia, você tem vômito, você tem febre, dor no corpo, náusea. E que sintoma é esse? A gente vai na UPA e eles falam o que pra gente? Ah, você tá com virose. Na verdade, você tá cheio de talho no seu organismo. Tem alguém tentando matar você. Um dos sintomas mais marcantes de talho é a queda de cabelo. Isso pode acontecer com cerca de 1 semana depois de envenenado. Agora nós vamos para a minha curiosidade preferida desse livro aqui, que é justamente que não existia nem antídoto para talho até a publicação do Cavalo Amarelo da Agatha Christie. Isso porque não era utilizado, não se falava desse componente e assim... Se usavam, ficava tudo tão assim, não sabia, os sintomas eram tão similares, né, a uma virose, por exemplo, que ninguém identificava aquilo como talho, né. A Agatha Christie chegou e falou assim, olha que talho dá pra matar, hein, vamos lá botar no livro? Botou no livro. E aconteceu um caso muito curioso. A Agatha Christie morreu em 1976. Em 1977, uma criança adoeceu e aí eles levaram no médico, os pais levaram e ninguém conseguia identificar o que a criança tinha, só agravava os sintomas e a criança estava doente. Então eles levaram para Londres para um especialista. Quando chegou lá, ninguém identificava nada, então a enfermeira Marsha Maitland, a criança só tinha 19 meses de idade, tá? A enfermeira Marsha fala assim, gente, eu estou lendo O Cavalo Amarelo de Agatha Christie e os sintomas são muito parecidos com o dele, hein? Vamos dar uma olhada aí se tem talho nesse menino? Então eles pegam, coletam a urina dele e quando eles fazem o exame, eles identificam talho na urina dele. E aí eles puderam fazer um tratamento para poder salvar a vida dessa criança. E ele foi salvo assim. Aí que os pais foram descobrir que eles tinham comprado veneno, né, inseticida, veneno de rato, tinha jogado lá na casa, o menininho com 19 meses tinha mexido e ingerido parte desse veneno, eles não perceberam, não notaram que era essa a causa e existe talho no veneno de rato.
Os médicos que fizeram o tratamento desse menino lançaram um artigo depois falando sobre o diagnóstico, o tratamento e toda essa situação de envenenamento por talho. E aí os médicos terminaram esse artigo reconhecendo a dívida com a autora. Abre aspas. Para com a falecida Agatha Christie pelas descrições clínicas excelentes e atentas, e para com a enfermeira Maitland por nos manter atualizados quanto à literatura. V de veronal. Então chegamos no último veneno do livro, que seria o veronal. Na verdade, um sonífero muito usado para tratar principalmente depressão e insônia. Isso até a década de 70, mais ou menos, quando se começou a perceber o quanto esse medicamento era perigoso. Ele foi lançado no começo do século XX e no dicionário ele é associado ao livro 13 à Mesa de 1933, que vai ser um caso de assassinato investigado pelo detetive Poirot. E o veronal se tornou muito letal porque não se tinha certeza da margem segura entre uma dose terapêutica e uma dose letal desse medicamento. Então muita gente acabou desenvolvendo tolerância ao remédio e eventualmente usava doses maiores do barbitúrico, e isso levava à overdose por veronal. E aí a autora vai citar exemplos muito conhecidos de morte por overdose de barbitúricos, como o das atrizes Judy Garland e Marilyn Monroe e o guitarrista Jimi Hendrix. Chegamos ao fim dos 14 venenos desse dicionário de Agatha Christie. Eu espero que você tenha gostado. Fica aí o aviso sobre os possíveis spoilers, coisas mais leves, mas a autora também avisa aqui quando ela vai dar um spoiler, e geralmente são nos trechos que ela fala especificamente da história na qual a Agatha usou determinado veneno, mas nada te impede de ler todas as propriedades do veneno e todas as suas causas, sua origem e todas essas explicações que são incríveis. Casos reais também que tem aqui são o máximo. Uma coisa que passa pela cabeça em vários momentos é: quantos envenenadores ficaram impunes na história, né? Porque a gente percebe que até um certo período, até bastante recente, era muito difícil para a medicina identificar mortes que aconteciam por causa da ingestão de alguns tipos de veneno, né? Que se escondem muito bem no organismo e aí vão dar a entender que o motivo da morte pode ter sido outro, como um ataque cardíaco, por exemplo. Mas não há dúvida de que nos livros de Agatha Christie isso daí não fica impune não, querida. Nós temos Hercule Poirot, nós temos a perspicaz Miss Marple, vários investigadores que estão atentos a esses casos de envenenamento. Para quem ama Agatha Christie, eu tenho certeza que este é um livro completamente essencial e muito interessante. É isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo em parceria. Eu amei dividir a apresentação desse livro com a Madame Agatha Killer e espero que vocês tenham se divertido também. Quem curtiu, se inscreve aqui no canal do Lar da Agatha e no meu canal também, o youtube.com/literatura policial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê um like, por favor. Se inscreva aqui no Lar da Agatha, caso você não seja inscrito. E se inscreva também no Literatura Policial. Ana Paula maravilhosa, muito obrigada por aceitar o meu convite e participar desse vídeo aqui no canal. Estou muito feliz de tê-la aqui. Até o próximo livro. Tchau! Muito obrigada, um beijo e até a próxima.